Bom dia, pessoal. Então, conforme eu falei na aula anterior, para essa aula eu vou resolver aqueles exercícios da página 100, e depois vou falar sobre o gerador, mas antes de falar do gerador eu vou falar também do amperímetro e do voltímetro, que são dois instrumentos de medida que medem um a corrente, o amperímetro, e o outro a tensão, então o voltímetro. E aí tem algumas características desses medidores e algumas vezes aparecem nos exercícios. Encontre quanto foi a medida do voltímetro ou quanto foi a medida do amperímetro, tá bem? Então vou resolver página 100, o exercício de número 27. Ele pede para calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B das seguintes associações. Então vou começar pela A. Tem um resistor 5 ohms, 3 resistores, um de 2 ohms, o outro 5 ohms e o outro 10 ohms, os três em paralelo aqui. Aqui é o A e aqui é o B. Então passa pela resolução, é uma associação mista, mas passa pela resolução de encontrar o resistor equivalente da associação em paralelo. Se fosse fazer produto pela soma ia dar fração, por exemplo, 2 vezes 5 dá 10, dividido por 2 mais 5 que é 7. Então ficaria 10 sétimos, e aí teria que fazer com outro. Aí parece quebrado, então o melhor é fazer 1 sobre o resistor equivalente, D para esses três aqui, igual 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Mínimo múltiplo 2, 5, 10, divide por 2, 5, 5 e depois divide por 5. Então 2 vezes 5 é 10, o resistor equivalente, o mínimo múltiplo comum. 10 dividido por 2 é 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 é 2 vezes 1. 10 dividido por 10 vezes 1, mais 1. 1 sobre o R equivalente, igual 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então vai ser 1 sobre o R equivalente, igual 8 dividido por 10. Se eu quero o R equivalente, eu inverto as duas equações ao mesmo tempo. Vai dar o R equivalente igual 10 dividido por 8, que é 10 dividido por 8, 1,25 ohms. 1,25 ohms. Então, nessa associação aqui em cima, nós podemos reescrevê-la como sendo o resistor de 5 ohms, que é esse primeiro que tem ali, insere como resistor equivalente desses três, que deu 1,25 ohms. Portanto, agora os dois inserem, o resistor equivalente total é a soma. Então 5 ohms mais 1,25, que dá 6,25. 6,25 ohms. Tá bem, pessoal? O outro exercício, que é a letra B, outro circuito, melhor, que é a letra B, tem um problema de edição gráfica, porque ali aparece um curto-circuito, tá, pessoal? E acho que o resultado dele não tem o curto-circuito. Então tem assim, um resistor aqui em cima, 2 ohms,
dois resistores aqui no meio, 2 ohms cada, e um resistor aqui embaixo, 4 ohms, 4 ohms. Depois aqui é o A, aqui é o D, tem um resistor aqui, 1 ohm, depois vem o C, e aqui na figura tem um curto-circuito que não existe, tá, pessoal? Então, se vocês resolveram com o curto, vai dar um resultado diferente. Aqui é o B. Esse curto aqui no meio, ele não existe, tá, pessoal? Então, para chegar no resultado que o livro apresenta, a gente tem que tirar esse curto. Caso ele esteja presente, esse resistor de 3 ohms e esse resistor de 6 ohms, estando em curto, as perninhas do resistor estão ligados a um fio que une as duas perninhas, sem ter resistência nenhuma. Então aqui a corrente não opta por passar pelas resistências, ela iria passar pelo fio. Então estaria em curto, esse resistor não entraria na conta, nem esse resistor aqui. Daria um resultado diferente do livro, tá? Então, para chegar no resultado do livro, eles imprimiram errado, não tem esse aqui. Assim. Então, aqui no meio tem uma série, 2 mais 2 é 4. Então, a associação fica assim. 2 ohms. Aqui um resistor 4 ohms. E aqui embaixo o outro resistor, também 4 ohms. Associação em paralelo do 3 e do 6. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Produto pela soma. 3 vezes 6, 18, dividido por 9, dá 2 ohms. Então ficou aqui o outro resistor, 1 ohm. E aqui entre o C e o B, mais um resistor de 2 ohms. Os três estão em paralelo aqui entre o A e o D. Dá para resolver produto pela soma, 2 a 2. Vamos pegar aqui esses dois aqui de baixo, que são iguais. Então o resistor equivalente deles como são dois resistores iguais, é dividir pela metade. 4 dividido por 2 dá 2 ohms. Fica um resistor de 2 ohms em paralelo com outro resistor de 2 ohms. Aqui 1 ohm e aqui 2 ohms. Dois resistores iguais em paralelo. Eu pegar o valor do resistor e dividir por 2. Então aqui vai ser 1 ohm. Essa associação aqui vai dar 1 ohm mais 1 ohm mais 2 ohm. Então o resistor equivalente dessa associação, que virou uma série, 1 mais 1 mais 2, vai ser 4 ohms, como o livro coloca como resposta. Caso tenha sido deixado esse curto-circuito aqui, ó, tá, pessoal? Esse curto-circuito aqui, esse aqui não entraria na conta, esse também não entraria na conta, ou seja, esse aqui sairia fora. Então, se deixasse o curto, seria 1 mais 1, daria como resultado 2 ohms. Tá? Com o curto, 2 ohms, sem o curto, 4 ohms. Tá bem? Se tiverem dúvidas, vocês perguntem na aula síncrona da semana que vem. A letra C desse mesmo exercício. Tem a seguinte associação. Aqui 2 ohms. Aqui para baixo 3 ohms. Atravessado tem mais um. 10 ohms. E aqui em cima
E aqui tem outro 6 ohms, 9 ohms. Aqui não tem nada. E aqui tem mais um resistor. Aqui está o A e aqui está o B. Esse resistor, 1 ohm. Por onde começa a resolver? Percebam, tem duas formas de resolver, tá, pessoal? A gente poderia pensar que o 10 e o 3, as duas perninhas do resistor coincidem nesse ponto, também coincidem nesse ponto aqui embaixo, porque aqui tem um curto-circuito, tá? É o mesmo nó. Então o 10 e o 3 estão em paralelo, tá? Vai dar um número quebrado. 10 vezes 3 é 30, dividido por 10 mais 3, vai dar 30 dividido por 13. Então antes disso, vamos resolver esse outro aqui. Os dois estão em série. O 6 e o 9 estão em série. Um é a sequência do outro. Então o resistor equivalente desses dois é a soma. 6 mais 9, que dá 15. Então a associação reescrita ficaria assim: o resistor de 2 ohms, o resistor 3 ohms, esse resistor atravessado 10 ohms, e aqui pode ser aqui desse lado ou do outro lado, nós teríamos um resistor equivalente de 15 ohms. E agora esses três estão em paralelo. 1 ohm. Esses três estão em paralelo. Então o resistor equivalente para esses três aqui, que estão em paralelo, aqui em cima antes era uma série, vamos escrever. Paralelo. Então 1 sobre o resistor equivalente, 1 sobre 3 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. Mínimo múltiplo comum, 10, 15 e 3, por 2 dá 5, 15, 3 por 3 dá 1, 5, 5 por 5 dá 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. O mínimo múltiplo comum é 30. 30 dividido por 3 é 10, vezes 1, 10. 30 por 15 é 2, então mais 2. 30 por 10 é 3, mais 3. Tá? Isso é 1 sobre o R equivalente. Puxando aqui para cima, sobre o R equivalente vai ser a soma. 10 mais 2 mais 3 é 15. 15 sobre 30. Invertendo as duas equações ao mesmo tempo, ou multiplicando cruzado, o R equivalente é 30 dividido por 15, que é 2 ohms. Então, onde tem essa associação aqui, entre esses pontos, vamos chamar aqui é o A, aqui é o B, vamos chamar esse aqui de C e esse aqui de D. Tá? Entre os pontos C e D, nós temos um resistor de 2 ohms. Então a associação ficou assim. Aqui 2 ohms. Aqui entre o C e o D, 2 ohms, que é esse resistor equivalente aqui. E depois o outro resistor que nós tínhamos de 1 ohm. Então agora esses três estão em série. E na série soma. Então o resistor equivalente,
2 mais 2 mais 1, 5 ohms. 5 ohms, tá bem? Outro exercício, tem que reescrever o circuito. Se a gente for olhar para ele diretamente, a gente não consegue identificar nada em série, nada em paralelo. Eu já escrevi ele aqui no meu quadrinho auxiliar. Então nós temos essa associação aqui. Percebam que não dá para dizer que o 8 está em paralelo com o de 80, porque esse fio sai daqui e vai até lá o outro ponto. Então vamos chamar aqui, lá é o A, aqui vamos chamar, aqui é o B, aqui vamos chamar de C, tudo isso aqui nós vamos chamar de D, não tem resistência aqui, D, e esse aqui é o B. Tá? E vamos tentar reescrever. Então assim, do A até o C, nós temos um resistor de 2 ohms. Tá? Vamos botar aqui assim. Vamos botar o A, o C, o D e o B. Então percebam aqui, deixa eu ver se aparece na imagem, está aqui. Do A até o C tem um resistor de 2 ohms. Do A até o C, um resistor de 2 ohms. Do C até o D, olhando aqui por cima, tem um resistor de 10 ohms. O C e o D é a mesma coisa. Tem uma linha aqui, ó, pessoal. O C e o D é a mesma coisa. O C e o D é a mesma coisa. Tem uma linha aqui no meio, tá, pessoal, que forma um curto-circuito, tá? Então o C, vamos deixar assim por enquanto, tá? Então o C até o D tem um resistor de 10 ohms. Um resistor de 10 ohms. Do D até o B, passando aqui pelo meio, tem um resistor de 8 ohms. Vamos fazer aqui por cima. 8 ohms. Do D, ou melhor, do C até o B tem um resistor de 20 ohms. Do C até o B tem um resistor de 20 ohms. Então já fizemos aqui, esse resistor já foi utilizado, esse resistor já foi utilizado, faltou esse aqui, o 8 ohms também já foi utilizado, falta esse aqui do D até o B, 80 ohms. Então do D até o B, 80 ohms. E tem uma linha unindo o C e o D. Essa linha aqui pelo meio. Tá? Tá unindo o ponto C e o ponto D. Então aqui tem um curto-circuito nesse resistor. Saiu daqui e fez assim, uniu até o D. Tá? Tem um curto-circuito. Ou seja, esse resistor de 10 ohms, ele não vai entrar na conta. Por quê? Porque tem um curto-circuito aí. Tá bem? Mas faltou um. O meu desenho tá errado, tá, pessoal? O desenho tá errado, faltou um aqui, ó. Tem um resistor aqui. Tem um resistor aqui de 40 ohms. Copiei errado. 40 ohms. Então ali é o C, aqui vai ser o D. Aí nós vamos ter que chamar aqui de E. Vamos reescrever novamente, tá?
o C, o D, C, o D, o E e depois o B. Então, do C até o D tem um resistor de 10 ohms. 10 ohms. Esse é o resistor aqui de cima. Tá? Esse é o resistor aqui de cima. Do C até o B tem um resistor de 20. Do C até o B tem um resistor de 20. 20 ohms. Esse resistor aqui já foi. Do D até o B tem um resistor de 8 ohms. Do D até o B tem um resistor de 8 ohms. Então olhamos, esse aqui já foi também. E do E até o B tem outro resistor. Do D até o E, esqueci esse aqui de fora. Do D até o E tem um resistor de 40 ohms. 40 ohms. Do D até o E, agora já foi esse. Já foi esse. Já foi esse e já foi esse. Faltou esse de 80 aqui, ó. Do E até o B. Do E até o B, aqui, um resistor de 80 ohms. Agora fica mais fácil de resolver. Então, olhando esse circuito aqui misturado, a gente não saberia o que está em série e o que está em paralelo. Tá? Então, para começar a resolver esse circuito, a gente olha primeiro a associação que é puramente em série ou a associação que é puramente em paralelo. Esses dois aqui são os mais internos e eles estão em série. Então, em série é a soma. Então, a soma 80 mais 40 dá 120. Então, vai ficar 2 ohms, um resistor de 10, um resistor de 120, aqui para baixo um de 8, assim, 8 ohms, e daqui até aqui outro resistor de 20 ohms. Então ficou 120 em paralelo com o de 8, produto pela soma. Esses dois aqui em paralelo. 120 vezes 8 dividido por 120 mais 8. Isso vai dar 120 vezes 8. 960 dividido por 128, 7,5. 7,5. 7,5. Eu acho que deve ter algum equívoco aí nos números deles para não dar quebrado, tá? Provavelmente não seja 8. Deixa eu ver se não pode ser 80. 120 vezes 80 dividido por 200. Daria 48. 58. Tá. Vamos resolver assim, que assim é o correto com os números que ele tem aí. Tá, pessoal? 8 ohms, 10 ohms, 40, 80 ohms. Do D até o E 40, do E até o B 80. Ah, faltou uma linha aqui, o C e o E. Faltou uma linha aqui, tá, pessoal? O C e o E. O C e o E é a mesma coisa, então eles não estão em série aqui, ó. O C e o E estão unidos por uma linha. Tá? Estão unidos por uma linha.
Então, eles são um único ponto. Tá? O C e o E estão unidos por uma linha. Então, eles são um único ponto. Então, vamos reescrever botando o C e o E juntos. Então, o C aqui e o E aqui são os mesmos pontos. Então, do A tem um resistor 2 ohms. Do C até o D tem um resistor de 10 ohms. Do D até o E, que é o mesmo C, do D até o E, que é o mesmo C, tem outro resistor de 40 ohms. 40 ohms. Do E até o B, então do E, que é o mesmo C, até o B, tem um resistor de 80. Do C até o B tem um resistor que eu tinha esquecido aqui, 20 ohms. Do C até o B tem um resistor de 20 ohms. 20 ohms. E do D até o B tem um resistor de 8 ohms. Agora sim. 8 ohms. Agora fechou. Estava dando um número quebrado. Dá para entender que está mais ou menos indo errado, porque o resultado não é um número quebrado aí nesse exercício. Então aqui o 40 e o 10 estão em paralelo. 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10 vai dar 400 por 50. 400 por 50 dá 8. 8 ohms. 8 ohms. Então a nossa associação fica assim. Um de 2 ohms. Aqui, daqui até o D, um resistor de 8 ohms. Do D até o B, um resistor de 8 ohms. E aqui por baixo, esse resistor de 80 ohms e o outro resistor de 20 ohms. Agora resolve a série. Por enquanto não deu número quebrado, então sinal que nós estamos chegando no caminho correto. Então, 8 e 8 em série dá 16. 16. Fica o resistor de 2. Vamos puxar aqui para cima assim. Um resistor de 16. Um resistor de 80. E um resistor de 20. Os três em paralelos até chegar no ponto B. Então agora o resistor equivalente desses três, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 16 mais 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Tira o mínimo múltiplo comum. 80 dividido por 16 dá 5, acho que vai dar 80, mas vamos fazer aqui do lado. 80, 16, 20 por 2, 40, 8, 10 por 2, 20, 4, 5 por 2, 10, 2, 5 por 2, 5, 1, 5 e depois por 5.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 5, 80. 5 vezes 16, 80. Então o mínimo múltiplo comum é 80. Fazendo aqui em cima, 1 sobre o R equivalente vai ser 80, o mínimo, dividido por 16 dá 5, dividido por 80 dá 1, dividido por 20 dá 4. Dividido por 20 dá 4. Isso aqui vai dar 10 sobre 80. Então o R equivalente é o inverso desses dois. 80 dividido por 10, que dá 8 ohms. Então toda essa associação aqui resulta num único resistor. Isso aqui resulta num único resistor de 8 ohms. O 8 vai estar em série com o de 2 ohms. Então a resistência equivalente final é 2 mais 8, 10. Tá? Resistor equivalente igual 10 ohms. Tá bem, pessoal? Vamos resolver o exercício de número 28. Eu não vi quanto tempo deu. 31 minutos. Tá? Então vamos fazer o exercício de número 28. Um exercício um pouco mais simples. Falei para vocês que sempre que for calcular a resistência equivalente de uma associação, o número de resistores pode ser bem grande. Tá? Mas normalmente não é tão complicado quando tem que reescrever o circuito para chegar no resultado correto. Eu me perdi um pouco ali, eu não tinha feito ele no caderno, tá? Mas eu consegui retornar e voltar à solução real do exercício. O exercício número 28 tem o seguinte circuito. Aqui um resistor em paralelo, 1, 2, 3 resistores em paralelo, 3 ohms, 18 ohms e 6 ohms. Estão ligados a um resistor de 1 ohm e a corrente que flui aqui é de 5 amperes. 5 amperes. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. O que ele diz é o seguinte: qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? A gente só tem aquela corrente de 5 amperes que vai se subdividir aqui nesses resistores. Nesse ponto aqui já dá para saber qual é a tensão, uma vez que aquela corrente que se subdivide aqui, ela vai voltar e vai juntar nesse nó aqui novamente. Então aqui está passando 5 amperes, vamos chamar esse ponto de C. Então a diferença de potencial entre C e B, U é RI, 1 ohm vezes 5 amperes. RI, 1 ohm vezes 5 amperes, 5 volts. Então a gente já sabe que entre o C e o B tem 5 volts. Falta achar entre o A e o C. Como é que vai fazer? Bom, primeiro nós temos que achar o resistor equivalente. Então uma associação em paralelo, 1 sobre R equivalente, 1 sobre 3, mais 1 sobre 18, mais 1 sobre 6, o mínimo é 18, por 3 dá 6, vezes 1, 6, mais 1, 18 dividido por 18, 18 dividido por 6 dá 3, mais 3. Então o R equivalente, já vou inverter a equação, ficaria aqui 10 por 18, então o R equivalente é 18 dividido por 10. Tá?
Já inverti as duas equações ao mesmo tempo. Tá? 18 dividido por 10, 1,8 ohms. Se eu tenho uma corrente aqui 1,8 ohms, o outro resistor 1 ohm, onde a corrente que passa aqui é 5 amperes e aqui 5 amperes. Já sei que a diferença de potencial daqui até aqui é de 5 volts. Falta eu saber essa diferença de potencial aqui. Então a diferença de potencial entre o A e o C, o AC, é RI também, 1,8 ohms vezes 5 amperes. 1,8 vezes 5 dá 9. O AC igual 9 volts. Então daqui até aqui tem 9 volts. 9 mais 5 dá 14 volts. Então o AB é o AC mais o CB, que dá 14 volts. 14 volts. Tá bem? Lembrando que isso aqui, que de uma associação em série, tá, pessoal? A DDP é a soma. Então, se no primeiro tem 9 e o segundo tem 5, a soma dos dois vai dar DDP entre os dois pontos mais externos do circuito. Tá bem? Queria falar para vocês um pouquinho dos medidores. Vamos falar do amperímetro e do voltímetro. São dois instrumentos de medida. O amperímetro é usado para medir corrente. E ele é ligado em série com o componente que se quer medir. Com o resistor, com o, sei lá, o capacitor, com o componente eletrônico que se quer medir. Componente que se quer medir o I. Tá? Então assim, a gente coloca num circuito o símbolo do A para representar o amperímetro. Tá? Ele vai estar em série com o que eu quero medir. Então se aqui eu quero medir a corrente nessa resistência R, onde aqui passa uma corrente I, o meu amperímetro vai indicar uma corrente I, tá? O mesmo valor. Se aqui estiver passando 5, o amperímetro vai indicar 5. Esses amperímetros, eles contêm uma resistência interna, tá, pessoal? Então, para ele não atrapalhar na medida da corrente, a resistência interna do amperímetro é sempre próxima de zero. Tá? A resistência interna do amperímetro deve ser muito pequena. Se ela não for pequena, ela vai acabar alterando a corrente que eu quero medir. Você botar uma resistência aqui a 5 ohms, por exemplo, e aqui eu colocar uma resistência de 1 ohm, a corrente no circuito já vai mudar, porque esse 1 ohm vai puxar uma parte da tensão sobre ele. Tá?
Então, se a resistência dele é pequena, é como se não puxasse tensão nenhuma para cá, e a medida da corrente que eu tenho no amperímetro vai ser a medida exata, ou muito próxima do valor exato da corrente que está passando na resistência. Tá? Então, a resistência interna do amperímetro deve ser muito pequena. Tá? O voltímetro, por outro lado, é usado para medir DDP, ou tensão, tá? Diferença de potencial, e ele vai ser ligado em paralelo com o componente que se quer medir. Tá? Paralelo com o componente que se quer medir. Então, assim, se eu tenho esse resistor aqui, por onde está passando alguma corrente, eu quero saber o valor da tensão em cima dele, eu ligo um voltímetro em paralelo com a resistência. Tá? Então, o voltímetro vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, tá? Um V, indicando uma medida numa diferença de potencial. Para ele ser um bom instrumento, e ele está ligado em paralelo, ele não pode puxar a tensão do resistor para cima dele. Ou seja, não pode passar muita corrente sobre ele. Para não passar corrente muito grande sobre ele, a resistência dele tem que ser bem grande, muito grande, para que não tenha nenhuma fuga de corrente daqui para lá. E a corrente continue em cima do resistor. Então, a resistência interna do voltímetro deve ser muito grande. Tá? Se ela for pequena, atrapalha a medida. Tá? Então, amperímetro mede corrente, voltímetro mede tensão ou diferença de potencial. Tá? Tem uns exercícios na página 11, na página 104. Vamos resolver alguns exercícios. Se a aula não ficar muito longa, eu vou olhar ali quanto tempo deu. 42 minutos. Vamos resolver esses exercícios da página 104. O exercício resolvido de número 11 tem assim uma associação, sai do A, uma resistência 2 ohms, um ponto C, aqui é ligado assim um voltímetro, aqui uma resistência 3 ohms, aqui é o D, e daqui para cá tem um amperímetro, e aqui chega no ponto B. A diferença de potencial entre o A e o B é de 10 volts. O que pede o exercício? Pede as indicações fornecidas pelo amperímetro e pelo voltímetro. Então, como o voltímetro e o amperímetro estão ali, mas eles são feitos para não atrapalhar o resultado das medidas que se encontram nos resistores, então a gente não se preocupa com eles. É como se eles não estivessem ali, a gente faz a conta e depois indica qual é que é o resultado que ele vai obter. Então aqui nós temos o 2 e o 3 em série. Esquece o voltímetro, esquece o amperímetro. O 2 e o 3 estão em série. O resistor equivalente é a soma 2 mais 3, 5 ohms. A corrente que vai fluir nesse circuito vai ser dado por U sobre R equivalente. Então 10 volts sobre 5 ohms vai dar 2 amperes. Vai ser a corrente que vai fluir aqui,
2 amperes, ou aqui 2 amperes. Então a medida que o amperímetro vai dar vai ser 2 amperes. Se aqui está passando 2 amperes, eu posso pegar a lei de Ohm, URI, e mostrar que a DDP em cima desse resistor, o CD, é o R, 3 ohms vezes 2 amperes, o UCD é 6 volts. Então isso aqui vai ser indicado no voltímetro, 6 volts, e isso aqui vai ser indicado no amperímetro, a corrente. Então resolve o circuito esquecendo a presença dos medidores, tá? Eles não vão atrapalhar, não vão alterar a medida do resistor equivalente ou das correntes em cada um dos resistores, e simplesmente a gente faz o cálculo e encontra os valores de tensão ou de corrente onde está o instrumento medindo. Tá bem? Vamos fazer o 32 e o 33, que também tem dois instrumentos pedindo. Ainda é página 104. Ainda é página 104. Tem uma bateria, uma pilha, assim, 8 volts, que está ligado a uma resistência R1, no enunciado diz que é 7 ohms. E a resistência R2 que diz que vale 3 ohms. Aqui está ligado um amperímetro, tem o desenho assim, tá? Dele, um Azinho. Aí tem um indicador aqui, tem um indicador, uma escala, um ponteiro, um amperímetro. E aqui foi ligado um voltímetro em paralelo aqui. Então, aqui se ligou um voltímetro. Tem uma escala também e um ponteiro, tá? Apareceu um V e um A. O V é o voltímetro e o A o amperímetro. Então quer saber qual é a corrente que flui aqui e qual é a tensão em cima desse resistor de 7 ohms. Tá? Então o 7 e o 2 estão em série. Resistor equivalente. O 7 e o 3, desculpe. 7 ohms mais 3 ohms dá 10. 10 ohms. Então a corrente que flui nesse circuito, por aqui, que vai fluir aqui nesse resistor e nesse aqui, vai ser dado por 8 volts, que é a tensão da bateria, dividido por 10 ohms, que é a resistência equivalente. Isso vai dar 0,8 amperes. Então o I vale 0,8. Nesse resistor aqui eu tenho então corrente de 0,8, resistência de 7. Então o URI, o 1 vai ser o R1 vezes o I1. URI, R1 vale 7 ohms e a corrente vale 0,8 amperes. Isso vai dar 7 vezes 0,8, 5,6. 5,6 volts. Então isso aqui está indicado no voltímetro e isso aqui está indicado no amperímetro. Certo? O 33 tem uma nuance ali um pouquinho diferente. Esse aqui é o número 32, desculpa, pessoal. 32. O 33.
Tem uma bateria 100 volts ligado a um resistor 50 ohms que está em série com outro resistor que ele não sabe quanto vale. Vale R. Aqui para baixo tem um amperímetro, assim, e aqui nesse resistor tem um voltímetro. Tem um voltímetro. Diz assim: sabendo-se que o voltímetro registra 25 volts. Então essa medida aqui, 25 volts. Qual o valor da corrente elétrica no amperímetro? Então se aqui tem 25 e no total é 100, aqui em cima desse aqui sobrou 100 menos 25. Estão em série. A DDP é a soma. 100 volts tem que ser igual ao U1 mais o U2. O U2 vale 25, então o U1 vale 75 volts aqui em cima. 75 volts. Então, como eu tenho o R e o U, eu posso calcular o I. Então, o I é U sobre R. 75 volts dividido por 50 ohms. Isso vai dar 1,5 amperes. Então, falou em multímetro e voltímetro, a maneira de resolver é resolver o circuito, encontrar resistor equivalente, corrente em cada um dos resistores, a DDP em cada um dos resistores e assim por diante. E aí a gente tem as correntes em cima de cada um dos instrumentos de medidas que estão indicados. Para encerrar, nós já estamos aí com 55 minutos. Vou falar um pouquinho do gerador. O gerador é essa bateria, só que não é essa bateria ideal que nós temos. A ideia do gerador é ceder energia para um circuito para que um motor possa funcionar, para que uma lâmpada possa acender. Só que em geral ele não é um instrumento ideal, ou seja, parte da energia é perdida dentro dele mesmo. Ele tem uma resistência interna. Então a gente vai definir primeiro força eletromotriz, como sendo a DDP que realiza trabalho. É a DDP que realiza trabalho sobre a carga. Realiza trabalho sobre a carga que é movimentada do polo negativo para o positivo. E é movimentada do polo negativo da bateria para o polo positivo. Essa força eletromotriz não é bem uma força, tá, pessoal? É o trabalho. É uma razão entre o trabalho e a carga. A representação dela é uma letra que é chamada de epsilon, que é um ezinho torcido assim. Por definição, ela é o trabalho dividido pela carga. Então a unidade que vai aparecer aqui é o joule por coulomb, que é o mesmo volt. Então a unidade da força eletromotriz é o volt. Qualquer bateria, qualquer gerador vai ser escrito da seguinte forma. Então, se eu pensar uma bateria que não é ideal,
ela vai ter uma tensão em cima dela, que é a força eletromotriz, e vai ter uma resistência. Então isso aqui é um gerador desde que a corrente saia da barra maior e chegue na barra menor. Vamos inverter aqui só por causa da resistência que está do outro lado. Vamos botar assim, barra maior aqui. Então a corrente chega desse lado aqui. Tá? Então isso aqui é um gerador. Gerador. Quando ele for ligado a um circuito, aparece a corrente I. Se não for ligado a um circuito, não aparece a corrente I. Tá? Então, uma força eletromotriz e uma resistência interna, normalmente representada por um R minúsculo. Tá? A diferença de potencial daqui, dessa extremidade, até essa outra extremidade aqui, do gerador, é a DDP, que a gente chama de U. Tá? É a DDPU. Então, se eu olhar para esse circuito aí, tem uma regra que é conhecida como lei de Kirchhoff, que diz que a soma das quedas de potencial ao longo de um caminho, de um ramo do circuito, tem que ser igual a DDP do outro lado, ou a soma total tem que dar zero. Então o U, que é a diferença de potencial aqui embaixo, vai ser o epsilon menos a perda de carga na resistência, tá? Perda de trabalho na resistência. Então vai ser epsilon menos RI. Então essa é a equação pro gerador. Então no gerador nós vamos ter nós vamos ter que o U vai ser igual a epsilon menos a resistência interna vezes I. Se não tiver ligado no circuito, o I é zero, então a diferença de potencial é o próprio epsilon. É a força eletromotriz. Por exemplo, uma pilha. Se eu ligar uma pilha num circuito, se eu medir a pilha sozinha com um voltímetro, sem estar ligado no circuito, dá 1,5 volts. Se eu ligar a pilha numa lâmpada de lanterna e passar uma corrente, portanto, dentro do gerador, a resistência interna da pilha vai consumir parte da energia. Então, se eu for medir com o voltímetro novamente, eu vou encontrar 1,4, 1,8, porque uma parte da tensão ficou em cima da resistência interna. Tá? Epsilon menos RI. Essa é a equação do gerador. Tá? Então aqui, se não houver corrente, no circuito, não houver corrente, U é igual ao epsilon. Tá? O livro discute a questão da potência no gerador, tá, pessoal? Então, se eu pegar a equação do gerador, eu posso pensar três tipos de potências. Tá? Gerador. Eu pego a equação do gerador e multiplico por I. Então, U vezes I vai ser igual a epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado. Essa potência aqui é chamada de potência útil. Potência útil. Essa é a potência útil. A potência do gerador, que é esse pedaço aqui, é chamado de PT, potência total do gerador.
Potência total do gerador. E esse último termo aqui é a potência dissipada na resistência interna do gerador. Tá? Dissipada na resistência interna. A razão entre a potência útil e a potência total dá a eficiência de um gerador. Então, assim como uma máquina térmica que a gente aprendeu lá no segundo ano, se a gente pegar e fizer a razão eficiência do gerador, a eficiência, que é representado por essa letra aqui, vai ser igual a potência útil dividido pela potência total, ou seja, U dividido por epsilon. Fica UI dividido por epsilon I. Então o I dá para cortar U dividido por epsilon. Tá? Essas potências, em alguns exercícios, ele pede para calcular. Já caiu em Enem, tá, pessoal? Então por isso a questão de apresentar aqui para vocês. Quando fala gerador, então tem que lembrar que a DDP que ele fornece ao circuito sempre tem que ser descontado da parte da DDP que ficou consumida pela resistência interna. Em geral, é um número menor do que a força eletromotriz da pilha ou da bateria. Pega a bateria 12 volts, quando tu ligou no carro ou ligou num circuito e for medir a tensão na bateria, vai ser 11,5, 11,6. Parte da tensão ficou absorvida pela resistência interna da bateria. Tá bem? Os exercícios eu vou deixar para aula assíncrona, para não ficar uma mistura de conceitos, mas vocês podem ir dando uma olhada. Esse conceito do gerador está na página 106 até a página 109. E aí depois eu vou apresentar para vocês o cálculo de alguns exemplos para um gerador, calculando potência útil, potência dissipada, também calculando a corrente que flui num circuito usando um gerador. Tá bem, pessoal? Até a próxima semana. Tenham um bom dia.